Quando nascemos, o cordão umbilical é cortado para que possamos começar a nossa vida fora do ventre da mãe. Mas ao longo da vida, esse cordão simbólico continua existindo. Muitas vezes, como mães, temos dificuldade de deixar os filhos seguirem os próprios caminhos. E como filhas, carregamos também os desafios de ir para a vida sem medo. Hoje, no Papo de Mães, Mulheres Conscientes, vamos conversar sobre o que significa cortar esse cordão invisível. Como essa separação é necessária para o crescimento dos filhos e também para a liberdade das mães. Seja bem-vinda ao Papo de Mãe. Se esse assunto já ressoou com você, compartilhe, manda para as amigas, comente, que a gente quer muito saber a sua opinião sobre esse assunto. E curta o vídeo para nos ajudar a entregar e trazer consciência para mais mulheres e mães. Eu sou Patrícia Coiate, eu sou terapeuta, numeróloga e mãe da Isadora e da Melina. Meu nome é Melissa Haddad, eu sou terapeuta teta healer e radiestesista e também mãe da Mirella, de 12 anos. E esse é o Papo de Mãe. Esse assunto, né, a gente trouxe um pouquinho ele no Papo de Mães, Mulheres, Mães Desnecessárias, só que a gente trouxe num outro âmbito, né, lá a gente falou sobre criar os filhos com autonomia. E aqui a gente está falando mais sobre esse processo de separação. E esse processo de separação também é difícil para nós mulheres, né? Se a gente olhar para a nossa história, eu vejo que eu tive muito essa dificuldade. Porque quando eu casei com 23 anos, eu queria casar, era um desejo, mas hoje, olhando lá para trás, eu não queria cortar o cordão. Porque era aquele casamento que, sim, eu tinha minha casa, sempre quis ter a minha casa, nunca quis morar junto com a minha mãe, mas eu tinha uma dependência, eu sempre precisava ir na minha mãe. Eu sempre precisava continuar fazendo o que eu fazia antes de casar. Então, eu saí de lá, mas eu continuei, né? Fisicamente eu saí, mas emocionalmente eu continuei. Foi muito dolorido esse processo para mim, essa separação. Então, tanto que em todo casamento, hoje já melhorou muito, mas foi um baque tão grande para mim que em todo casamento eu ainda sinto parte dessa separação. Então, casamento para mim é um momento feliz, mas eu penso nessa separação, porque ela foi muito dolorida para mim. E aí eu saí de lá, constituí a minha família, mas ao mesmo tempo eu continuava preocupada em marcar médico para todo mundo, em comprar remédio, em continuar ali dando o suporte que minha mãe precisava. Então, assim, até que ponto, de fato, esse cordão foi cortado? E o quanto isso me segurou? O quanto isso impossibilitou eu amadurecer, né? E meu marido, no começo, falava assim, por que você quer tanto mexer na casa se a gente nem fica aqui de final de semana? Então, assim, o final de semana era na minha mãe. Era sábado, era domingo, era o dia que surgisse. Eu estava lá. Então, esse processo, eu acho que, para mim, foi muito difícil. E eu vejo como sendo um processo difícil para muitas mulheres, né? Porque a gente foi muito criada nesse padrão de precisar de validação, de precisar estar 100% pronta, de precisar, né, de não poder errar. Então, essa falta de confiança naquilo que a gente fazia limitava o nosso voo, limitava o cortar este cordão umbilical. E aí vai tornando, vai gerando muita frustração, né? Porque a gente quer ir, mas a gente não tem segurança de ir. A gente quer tentar,
mas a gente não tem a coragem, a confiança para tentar fazer esse passo. E eu vejo que, assim, eu queria casar, mas se eu não tivesse, desde pequena, essa vontade em mim, muitas vezes eu não teria casado. Se a gente olhar lá para trás, né? Quantas famílias, a filha mais nova, a responsabilidade dela era cuidar do pai e da mãe. E muitas não casaram. Muitos viveram em função da família, né? Se a gente olhar antigamente como funcionava, era assim, tinha um monte de filho, mas a última, ela já nascia com a função de cuidar dos pais quando ficasse mais velho, né? Para ela não era permitido, de fato, ir para a vida, de fato, construir a própria vida dela. E eu acho que a gente carrega um pouco disso até hoje, de a gente não poder ter essa responsabilidade com os pais, de precisar cuidar deles, de estar ali sempre à disposição. O que eu vejo que não é muito cobrado dos homens. Tem outras cobranças para os homens, né? Mas essa cobrança de estar ali se preocupando à disposição da família não existe. Eu vejo dessa forma também. Pelo menos na convivência que eu tenho. Claro, falando aqui de uma família com um filho e uma filha. Com 2 filhos, não vejo. Meu marido tem um irmão e eu não vejo em nenhum dos dois esse impedimento de ir. Eu vejo que um tem mais dificuldade, de repente, do outro. Um não gosta tanto. Mas eu não vejo que é, de certa forma, impedido. De certa forma, imposto, né, nas entrelinhas, esse ir para a vida. Você percebe da mesma forma, não? Eu percebo 2 movimentos. Quando, assim, os meus sonhos de ser adulta, por um lado, seria ser muito livre, construir minha carreira, ser independente, mas, por outro lado, também tinha esse desejo muito grande de casar e ter uma família. Eu também sinto isso. Eu tinha muito esse desejo, nem tanto de ter filhos, né? Quando eu cheguei na idade adulta, eu pensava que eu queria só casar. Tinha algum desejo de ter filho, mas tinha um certo medo também. Então, quando eu comecei a me tornar adulta, e eu senti que tinham ainda todas essas vontades, mas tinha uma saudade também de ser criança. Então, eu mesma acabei me segurando nesse ir para a vida. Então, eu prolonguei, de uma certa forma, eu casei com 28 anos, mas eu ainda não me senti uma adulta plena. Eu me senti uma adolescente, mesmo com 28 anos, mesmo com 30 anos. E os anos foram se passando, chegou uma época, eu já tinha 35 anos, ainda não tinha filhos, e eu pensei, eu acho que está chegando a hora de eu tomar uma decisão, porque em pouco tempo talvez eu não tenha mais essa opção. Então eu pensei, eu passei um ano pensando nisso, né? Para você ver como foi uma decisão pesada, né? Para muita gente não é nem difícil, né, decidir isso, mas para mim era, porque eu pensava, um filho é para sempre. E aí eu decidi que eu queria. E aí veio a Mirella, né? Então, assim, eu queria ter filho, mas eu sentia vamos dizer assim, um conflito com a minha perda da liberdade. E eu
Então, assim, isso me segurou muito. E esse ir para a vida adulta, para mim, seria uma perda da minha independência, da minha liberdade. Porque, assim, casada, eu ainda estava próxima dos meus pais, nem tanto da minha mãe, porque a minha mãe mora no interior, eu moro aqui em São Paulo. Então, assim, do meu pai, muito próxima. E então, assim, era uma vida confortável, eu mantive de uma certa forma a minha vida anterior ao casamento, e eu sabia que ter um filho seria um rompimento dessa infância, assim, dessa adolescência prolongada, né, que eu criei para mim. E se você for ver, né, você ia ter que diminuir ainda mais o seu papel de filha, Que né? estava Porque assim, muito você forte em era mim. filha, você casou, você se tornou esposa. Esses dois ali estavam confortável, mas a partir do momento que a gente decide ser mãe, o papel de filha automaticamente diminui. De esposa também. Mas o de filha, Com certeza, porque aí passa para um próximo patamar, né? Que é de maior responsabilidade, é uma vida adulta, né? E teria esse rompimento. E eu acho que eu demorei muito tempo para me conscientizar disso. Eu criei essa vida confortável para mim, prolongando essa adolescência até o máximo que eu pude, porque para mim estava realmente muito confortável. E meu pai, e ele às sempre me... vezes, e às vezes tinha liberdade, né? Você casou, mas você ainda tinha liberdade que muitas vezes a gente não teve na infância, na adolescência. Por incrível que pareça, eu tinha mais liberdade, exatamente. Então, assim, eu tinha mais liberdade do que antes, quando eu morava, quando eu era só filha. Quando eu me tornei esposa, eu fiquei mais livre. Então, assim, era o melhor dos mundos. E eu não queria abrir mão disso, né? E assim, momentaneamente, é abrir mão disso. É abrir mão dessa liberdade, né? Porque é um outro ser ali dependendo. E você é a mãe, né? Não dá para terciarizar, né? E para mim, assim, eu sempre quis ser mãe. Então, tanto que com 2 anos de casada, assim, a gente já queria filho. E aí a gente deu uma segurada, porque foi meio que na época do Zika vírus, que aquele caos, né, se instalou. Não foi uma gravidez tranquila, porque e eu tive. Fiquei neurótica? Fiquei. Mas a segunda, quando veio a segunda, né? Claro, eu fiquei doente, mas assim, ali bateu. Ali bateu quando meu marido falou assim: agora você é a mãe. Então, tipo assim, eu tinha que dar conta de mim, que eu ainda não dava, conta das minhas dores, dos meus BOs internos, e ainda de 2 crianças. Então, ali foi um peso muito grande. Foi um peso muito grande. Eu perceber que, assim, eu era mãe. Eu tinha que assumir o meu papel de mãe. Não que eu não tivesse assumindo, mas estava difícil assumir o papel de mãe que eu tinha idealizado na minha cabeça. Você estava presa nesse ideal, então. Estava presa nesse ideal de que, como eu já falei aqui, de eu ter que fazer tudo, eu me sobrecarregar, eu dar conta das duas, da forma que eu queria que fosse. Muito controle, né? E, e não rolava. E não rolava. Aí veio a vida e deu uns limões para eu conseguir fazer a minha limonada e chegar aqui hoje. Mas
é isso, né? E a maternidade, aquelas dores lá da infância, que muitas vezes a gente sentiu, mas a gente escondeu, ela vem, né? A maternidade traz para você. Então, eu, assim, claramente tinha uma ferida da injustiça, de não ser justo, e querer que tudo fosse justo para as minhas filhas, que fosse tudo igual, sendo que não dá para ser igual. Porque cada uma é uma. Como que eu vou fazer igual? Se uma demanda uma coisa e a outra demanda outra. Querendo ser igual, eu vou ser injusto. Injusta. E então, vinha muito essa questão da injustiça, né? Era uma ferida muito forte em mim. E aí também, quem tem as outras feridas, né? O abandono, a humilhação, a traição, a rejeição, elas vêm. É a oportunidade para a gente olhar essas feridas, né? Porque se a gente ficar só nessa vitimização, né? Dessas feridas, ai, minha vida não foi justa, e lá, para mim, no meu ideal de justiça não foi justo, a gente vai querer fazer justiça a qualquer custo. E aí a gente vai para o outro extremo, né? Porque nem a gente ficar muito na vítima, nem a gente querer curar na força. Se comigo foi assim, eu vou fazer de tal forma com os meus filhos. De alguma forma, a gente fica presa a um ideal ou a um papel e a gente não se dá conta disso. E a gente quer reproduzir esses diálogos mentais que a gente tem, esses padrões na nossa vida, na maternidade, né? Eu, por exemplo, eu tinha muito forte em mim uma necessidade de aprovação. Então, eu precisava saber que eu estava fazendo certo e eu precisava ser aprovada naquilo que eu fazia. Então, para mim, era muito importante que eu fosse perfeita, para que não houvesse do que reclamar, não houvesse nada que pudesse ser falado ou criticado. Então, eu também acabei me sobrecarregando na maternidade, porque eu queria ser perfeita. Mas, assim, ser perfeita em que sentido? No meu ideal de perfeição. Para quem eu vou ser perfeita? Exato, porque, assim, acaba não sendo bom para ninguém. Não é bom para mim, não foi bom para o meu marido, porque eu queria tomar conta de tudo, eu queria fazer tudo sozinha, porque eu queria mostrar que eu sabia dar conta, que eu era a mãe perfeita. Mas eu não era perfeita, era só uma idealização de um papel que eu estava idealizando, porque até então eu estava no papel de filha. E eu ficava cuidando do meu pai como se ele fosse o meu filho. E aí eu me dei conta disso. Eu pensei, nossa, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. E aí que eu pensei, eu acho que está na hora de eu começar a cuidar da minha vida realmente, porque eu cuidava da vida dele. Ele tinha algumas restrições, como A gente quer diabetes. salvar, né, os pais. Exato, e A eu gente acha estava que a nesse gente é papel. responsável pela felicidade deles. E do cuidado, porque assim, ele não sabia se cuidar sozinho, na minha cabeça, ele era um Eu também adulto, tinha isso. bem mais velho que eu. Pois é, né? Uma ilusão nossa, né? Porque Uma baita ilusão, né? Porque, e assim, antes de casar, eu pensava muito isso, né? Como que eles vão fazer? E eu ficava naquilo, e assim, foi muito sofrido mesmo. Eu chorava depois que eu casei, assim, para dormir. Então, eu tomava floral, aí meu marido falava que era o remédio do choro, porque eu tomava, chorava até dormir. não é a Coitado. síndrome da importância, né? Como filha, porque como que eles vão fazer sem mim, né? E aí eu fiquei pensando, falei, gente, como eles fizeram antes de mim? Eles não fizeram? Não, antes de eu nascer, eles já existiam, né? Exatamente, né? É uma síndrome de importância que a gente acha que tem, que assim, é engraçado agora, mas na época foi Fazia sofrido. muito sentido.
Mas é muito sofrido, e é esse servir incondicionalmente a família, né, que a gente se coloca. Para salvar, para resolver o que para a gente não foi bom, o que a gente acha que foi injusto, que causou dor, né, nesses pais. E aí a gente troca de papel com eles, né? A gente quer se tornar o pai deles. Exato. Eu percebi justamente isso. Eu estava querendo me tornar mãe do meu pai, cuidando dele, né? Como cuidando da alimentação. Pai, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Aí ele falava, vai cuidar da sua vida, né? E assim, isso ressoou comigo. Teve um certo momento que eu pensei, ele tem toda a razão. Eu não estou cuidando da minha vida. E aí eu estava nessa fase, né, nessa idade de pensar, eu acho que está chegando aquele momento em que eu tenho que tomar uma decisão, e eu acho que é agora, né? E aí eu resolvi ser mãe e cuidar realmente da minha vida, né? Olhar para frente, porque eu estava olhando para o passado. E toda aquela perfeição que eu achava que eu tinha cuidando dele, eu transferi para minha filha. Então, assim, aquela cobrança, né, de querer ser perfeita, que era isso que eu estava falando, né, e eu acabei desviando o assunto, né. É assim mesmo, os nossos papos, eles vão e voltam. Vão e voltam, é assim, o ritmo do pensamento é esse. Então é isso, e aí eu me cobrava muito, né, de ser perfeita, e ficava frustrada, porque eu percebia que eu não era. Então, era muito difícil. E então eu mesma não estava me aprovando. Olha só, né? Eu precisava da aprovação de outras pessoas e eu não estava me aprovando. Então eu entrei em crise, né, nesse sentido. E sabe o que eu pensei aqui, né? E às vezes você demorou para querer ser mãe, porque de fato você já estava assumindo esse papel com o seu pai. Ele estava assumindo esse papel, né, na minha vida. Ele já estava ocupado, né, o papel de mãe. Exatamente. Então, assim, você exerceu esse papel. Por isso que quando ele fala para você, cuida da tua vida, aí você percebe que você tá nesse papel de mãe. Mas o filho tá errado, né? Não é seu filho. E aí, o quanto a gente fica presa nessas percepções que a gente tem da vida, né? Nas percepções, Ilusões, né? nas ilusões, nas percepções que a gente tem, que a gente acredita que os nossos pais têm da gente, que a sociedade espera da gente. E quanto, né? Quando você falou de ser a mãe perfeita, o quanto a gente também cobra a perfeição dos filhos. Porque quando você falou isso, eu também cobrava ser essa mãe, né? E eu queria que a minha filha fosse a filha perfeita. Ela queria, coitada. Nem tinha escolha, né? Pequenininha. Então, assim, a minha dor de não ser perfeita, de não conseguir a perfeição, de não conseguir a validação, passou para ela. E aí a gente pensa os padrões das nossas mães, que também talvez tivessem essa necessidade de aprovação e de perfeição, e quiseram que nós fôssemos perfeitas também, do padrão delas. E aí, quando bate nela, né, essa cobrança da perfeição, eu vejo o quanto é pesado. Porque aí o que aconteceu? Eu cobrava, e aí vinha meu marido e falava: não é assim. Ela não precisa vestir a roupa que você quer que ela vista. Ela pode vestir a roupa que ela quiser. Então, assim, ela foi ficando incomodada de eu querer colocar ela nessa caixinha de perfeição. Meu marido veio trazendo uma outra visão, para daí eu conseguir olhar diferente. Porque a questão é, né, expectativa e realidade.
A minha expectativa para que ela seja perfeita é baseado em X, Y, Z. A dela é baseada em A, B e C. Tem essa diferença de visão, porque elas também têm a visão delas do que é ser uma perfeição, Sim. dentro do pensamento delas. E não necessariamente a nossa visão. Aliás, quase que com certeza não é, né? Totalmente distorcido, né? Se a gente for pensar assim, para mim, o que é ser perfeita? É uma coisa. É não errar, é dar conta de tudo, é se sobrecarregar, é não precisar de ninguém, é ser independente, é ter liberdade, é ser dona da minha própria vida. Mas e para você? Pode ser igual, mas pode ser diferente. Mesmo que seja igual nesse ideal, a forma de fazer também é É diferente, diferente. né? Porque cada um é único. Por exemplo, para minha filha, não importa se a roupa está combinando. Ela diz: eu não quero ser igual às outras pessoas, eu quero ser eu mesma. Então, ser Uma autêntica é ser criança perfeita. que não veio passar em branco na vida. Ela quer ser diferente, ela quer mostrar para aquela vez. Então, se ela for toda combinando como todas as outras, isso vai ser uma falha terrível para ela, porque ela não vai ser autêntica. Sim. E para Então, você, essa é a perfeição perfeição é o dela. quê? Uma roupa combinando, alinhada, que combina, lá, lá, lá. Isso pra ela não, o perfeito, essa é ela. É um É o detalhe que mínimo. ela mesma fez, é colocar as coisas do jeito que ela gosta. Então, isso para ela é alegria, é autenticidade, é a perfeição. Que para mim não é necessariamente a mesma coisa. Eu gostaria E de aí, ter tudo combinando em ordem, né? aí cabe a gente respeitar. E Exatamente. é eis a dificuldade, né? Porque muitas vezes a gente quer respeitar, mas a gente tem medo, né? Do como ele vai ser aceito na sociedade. E aí, muitas vezes, querendo proteger, querendo evitar, querendo, acho que proteger mesmo, a gente acaba desestimulando essa criança. Porque, assim, aqui em casa, uma é extremamente vaidosa. Mas eu ainda tô pensando se ela é vaidosa porque ela gosta ou se ela é vaidosa para agradar. A outra, ela é sossegada. Ela gosta de sair de chinelo. Ela gosta de pôr 30 estampas junto. Ontem ela foi pro teatro de vestido, a camiseta do teatro por cima. E aí eu falei, mas você vai dançar também, filha. Pôs um shorts por baixo. Não era mais fácil pôr um shorts e a camiseta só te dar o vestido? Mas ela quis ir assim, né? E, e aí, aqui em casa, para mim, às vezes ainda é difícil. Porque, por exemplo, ir de chinelo para mim não é por ir de chinelo, é por higiene. Para mim, aquilo me dá um desespero. Aquele pé, por exemplo, com chinelo num banheiro, né? O shopping é um lugar que vai várias pessoas. No meu entender, não é um ambiente limpo. Mas para ela, tá tudo bem. Mas para mim, é uma dificuldade. Então eu falo, vai pelo menos de sandália. Não, não quero, eu quero de chinelo. Então vá de chinelo. Mas é delicado, né? Porque aí tem uma questão que para mim é de saúde e para ela é só uma questão de modo de se vestir. Ela quer o conforto, né? O Ela que é quer o mais conforto. confortável.
Ela tá bem, tá feliz, ela não tá nem aí, né? Ela nem tem essa percepção. Então, assim, a gente começa a trazer esse olhar, olha, aqui não é tão limpo quanto na nossa casa. E assim, é ver o que ela capta. Porque muitas vezes ela vai aprender na prática. E aí que tá a gente soltar, para deixar que eles aprendam na prática. Né? Porque às vezes é uma coisa minha. Para ela é extremamente tranquila, às vezes ela nem tem ciência disso. Eu tenho que trazer essa ciência para ela. E aí eu tenho que saber a justa medida, até onde é saudável, até onde eu tenho que fazer, impor, determinar do meu jeito, e até onde eu posso deixar ela fazer do jeito dela. Mas e aí que tá a dificuldade, né? Achar essa justa medida de aqui eu posso, aqui eu não posso, sem que ela se sinta podada. É um desafio grande. Para mim também é. Por exemplo, a gente está falando dessa questão da vestimenta. Ela foi num aniversário com as amigas e ela colocou uma meia calça que estava rasgada, uma sainha, um tênis. E eu falei, puxa vida, troca essa meia calça, coloca outra que não está rasgada. Não, mas eu quero, é assim que eu quero. E aí já vieram aqueles gatilhos, né? O que vão falar, né? A mãe do aniversariante vai falar, puxa, essa mãe não viu que essa meia calça estava rasgada, E deixou essa relaxada, né? então. E assim, todos esses gatilhos, né? Vai passear no shopping, vai no aniversário, vai comer a calça rasgada. E assim, a gente deu carona para as outras amigas, aí chegaram as amigas, né? A outra estava com a meia calça, parecia que tinha ido para a guerra. É a moda do momento, né? A gente que tá. Então, e assim, eu naquela ansiedade para fazer tudo certo, fazer combinando, fazer tudo certinho, não estava vendo que era uma expressão da fase dela, das amigas, de pertencer àquele grupo. Do grupo, né? Do grupo, às vezes Exato. elas combinaram com isso. A gente tinha muito de combinar roupa para ir em festa. Exatamente, é o estilo, né, de estar assim, que é uma certa rebeldia, de mostrar que não quer estar combinando, quer mostrar o estilo mesmo, quer mostrar a personalidade. E aí eu falei assim, agora eu entendi. E aí eu falei, então pode ir, né? Mas eu não foi sem uma resistência. Então, assim, esse ponto, ele pega a gente de jeito, porque, principalmente, por mais que a gente se trabalhe, né, no autoconhecimento, faz terapia, ainda tem esse resquício, né, dessa necessidade da aprovação. Aceitação, né? O quanto pra gente foi difícil ser aceita da forma que a gente era. O Exatamente, de se quanto expressar hoje, livremente. o quanto hoje ainda é difícil a gente ser aceita da forma que a gente é, né? Meu marido outro dia estava falando de como que ele falou? Que as pessoas vão me amar do jeito que eu sou. E aí eu virei para ele, né? O controle já saiu muito, mas ainda tem. Eu falei, que garantia que eu tenho que vão me aceitar? A gente não tem, essa é a Não tem questão. garantia. A gente precisa entender que a gente precisa se aceitar para que o outro aceite. Mas a gente quer garantia que o outro aceita. Porque isso é intrínseco da gente. A gente vive em sociedade, a gente vive em grupo. Né? Se a gente voltar lá na história, se a gente não vivesse em grupo, a gente não sobreviveria. Hoje, não é assim tão explícito você não viver em grupo, você não sobreviver. Mas a gente é dependente.
né? A gente vive numa teia invisível de codependência. Sim. E a aceitação é um passo importante. Então, assim, a nossa dificuldade de, às vezes, aceitar essa forma dos filhos é muito porque a gente não foi aceita do nosso jeito. Isso, porque também, claro que também provocava gatilhos nas nossas mães, né? De a minha filha tem que ser bem arrumada, tem que estar naquele padrão, porque também, se não vão falar de mim, que mãe é essa, né? Que foi relapsa, que não cuidou, se que não hoje, viu. né? Se hoje, com todas as informações que a gente tem, toda a transformação que a sociedade está vivendo, né? Já é difícil, imagina lá naquela época delas, né? Que a mulher estava começando a ir, né? Ir para o mundo mesmo, né? A se mostrar de verdade, né? A sair de casa, deixar de ser só dona de casa e ir para o Sim, mercado de trabalho, ela né? Então, assim, precisava era ser uma outra fase. aceita. E para ela ser Exatamente. aceita, ela teve, muitas vezes, que abrir mão do que ela realmente gostava, do que ela era, para caber no que a sociedade achava que era o adequado. É que nem uma vaga de emprego. Na vaga de emprego, você tem que cumprir os requisitos para estar naquela vaga. É o que se diz de vestir a camisa da empresa, né? Mas e se a camisa não te serve, né? Aí você tem que se ajustar naquela medida. E muitas vezes, quem tem que se ajustar mesmo é o funcionário, não é a empresa. A A maior empresa muitas parte vezes das não vezes. está aberta para essa mudança de pensamento, de forma de trabalhar. E Exatamente. assim a gente vai podando para ser aceito. Então, assim, é uma dificuldade real mesmo. É importante a gente aceitar, né, os nossos filhos, permitir, mas tá no inconsciente coletivo. A sociedade espera que a gente se molde, Que a gente haja de uma determinada maneira, né? que a gente haja, que a gente pensa, que a gente se vista, que a gente se comporte. Agora, o que eu penso que é importante é a gente saber dosar e equilibrar essas duas forças, né? Essa força interior de querer se mostrar quem a gente realmente é e as nossas necessidades, e também de não se deixar calar por estar com medo, por estar dependente emocionalmente, porque se não for equilibrada essas duas forças, a gente tem a tendência de se anular para pertencer, se anular para ser validada, né, para ser querida, para estar naquele grupo, para ser aprovada. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Claro que a gente se molda de uma certa forma, mas não a ponto de se anular. Não se reconhecer, né? Não ao ponto de nos reconhecer, não saber quem é você. Exatamente. Você só sabe o que é estar dentro daquela caixa, se comportar daquela forma. Mas o Ou que é um deixar de viver a comportamento? própria vida, né? Porque Sim. no caso, a gente estava falando que eu estava tanto no papel de filha, que eu estava tão ocupado esse papel de filha e de colocar o meu pai no lugar de um filho para mim, que eu estava me recusando a crescer, né? E seguir a minha vida e tomar um rumo. Então, assim, a gente fica preso nesses ideais, nesses papéis, e acaba não fazendo o que a gente tem que fazer, deixando de seguir o nosso próprio caminho. Então, quando a gente toma consciência disso, a gente consegue começar a se libertar desses padrões, desses ideais, desses papéis que a gente mesma se coloca para caber nessas caixinhas, para ser aceito, né, para estar em certos lugares, estar com certas pessoas. Então, a gente tem que começar a ter essa consciência desses papéis que a gente está vivendo
e desses ideais que nem sempre correspondem à realidade, né? Esses ideais de perfeição, né? Que não são compatíveis. Não são, e causa sofrimento, né? Porque a gente fala tanto de cada um ser única, né? Quando a mãe falava, você não é todo mundo, quando a gente não podia fazer as coisas que todo mundo fazia, né? É como se ali fosse importante a gente ser único, mas o restante, não. O restante da vida, o restante dos comportamentos, do que era interessante para a gente, não era interessante a gente ser único. Aí era A interessante a gente gente queria ser ser todo único. mundo. Exatamente. E é muito disso, né? A gente querendo ser todo mundo, a gente querendo pertencer, a gente se perde. Eu acho que muito tá ligado às nossas dores da infância, né? A gente querendo salvar pai e mãe, né? A gente querendo maternar o pai e a mãe, a gente querendo ser responsável, a gente troca de função com eles. E esse trocar de função é um peso. A gente precisa se colocar como filho na nossa família de origem e como mãe, como esposa na nossa família constituída. Senão as coisas começam a se entrelaçar de tal forma que a gente começa a repetir padrão sem nem perceber. É o que a gente falou aqui da perfeição, né? A gente começa a querer ser, ainda querendo estar presa naquela tentativa de ser a criança perfeita, a filha perfeita. A gente projeta para filhas perfeitas, e aí a gente começa a podar os nossos filhos. A gente Então, acaba perpetuando esse papel que foi tão desconfortável até para a gente, né? Então, ele foi doído, ser... ele foi doído. Exato, então a gente tenta ser perfeita, mas de uma forma distorcida. A gente quer mostrar o nosso valor para os nossos pais, cuidando deles como se eles fossem nossos filhos. E tá errado. A gente pode cuidar deles se for necessário, mas cumprindo o nosso papel como filhas, sabendo que eles são os pais. Muitas vezes a gente fala, não pode comer isso, não pode fazer aquilo. Não pode beber, bebe menos. Exato, como se a gente fosse os pais dele, e não é essa a realidade. A gente tem que saber que eles têm... A própria vida, né? Assim como a gente. A E gente eles não fazem as gosta escolhas. que se intrometam na nossa vida, né? Como mãe, como esposa, mas a gente está lá, se intrometendo na deles, dando palpite lá. Exatamente, e a gente acaba confundindo esses papéis e acaba deixando de viver a nossa própria vida e ficando preso num papel infantilizado, né? Porque a gente querendo ser mãe, sendo filha das nossas mães, a gente não está se colocando no papel certo, que seria cuidar dos nossos filhos e sem perpetuar papéis antigos, né? A gente quer ser perfeita, a gente quer mostrar a nossa importância cuidando dos pais dessa forma e está deixando de cuidar da nossa vida, está deixando de cuidar dos nossos filhos e olhar para eles como eles são. Que eu acho que isso também é uma lição importante, né? Porque a gente tem essa idealização do que a gente gostaria que eles fossem, mas eles não são esse ideal, eles são o que eles são. Assim como a gente é o que a gente é, não é o ideal que eles têm. E os nossos filhos também. Isso me faz me lembrar muito que teve uma vez que eu percebi que eu queria consertar os meus erros, o que eu intitulava de erro, na vida da Isadora. Então, assim, tudo que foi sofrido para mim, eu queria evitar que fosse sofrido para ela. E aí eu tive a percepção de que
ela tem a própria vida dela. Assim como eu tive a minha. Eu não posso querer que ela seja uma segunda chance da minha vida. E aí, Perfeito, porque essa era a sua dor, não era a dor dela, né? Não é, que nem eu contei outro dia sobre a aula de teatro. Que, eu não sei se eu contei aqui, né? Mas Contou. contei, né? Então, assim, eu queria evitar uma frustração nela que seria minha se eu não fosse aprovada. Mas para ela não. Então, assim, a gente querer evitar, a gente causa a mesma dor que a gente quis evitar. E aí, quando eu percebo isso, né, naquela época que eu tive ela ainda estava na educação infantil, eu tive essa percepção, eu fiz uma carta para liberar as duas, para viverem a vida delas. Fica preso em querer salvar os pais das dores que eles sentiram, na nossa percepção, né? O que, na nossa percepção, foi dolorido para ele, que sim, pode ter sido dolorido. E aí a gente quer salvar esse pai, quer salvar essa mãe, quer fazer diferente, quer trazer alegrias. A gente pega uma responsabilidade de curá-los que não é nossa. E muitas vezes a gente passa também essa responsabilidade quando a gente percebe que a gente não dá conta, porque não é nossa responsabilidade, a gente joga também para os filhos. Eu não consegui ser o filho perfeito que minha mãe queria, mas minha filha pode ser. E assim a gente vai passando de um para outro. E quantas gerações ficam presas nessa tentativa de ser perfeita? Que só limita, que não existe. Né? Cada um tem uma definição do que é ser perfeito. E hoje eu não quero ser perfeita. Porque quem é perfeito não precisa mudar, não precisa evoluir, não precisa ter aprendizado. É perfeito. Já é perfeito, né? E a gente é totalmente ao contrário, a gente está sempre em crescimento, a gente está sempre evoluindo. E que bom isso, né? Que a gente não está parado no tempo. Porque o ser perfeito, ele já está ali na perfeição dele, então não evolui, né? E a gente precisa evoluir, faz parte do ciclo natural da vida, desse fluxo, inclusive de entrar no fluxo da prosperidade que todo mundo diz, faz parte desse fluxo o crescimento, o desenvolvimento pessoal e de se tornar cada vez melhor. Então não existe a perfeição. Não, se a gente fosse tão perfeito assim, a gente não estava aqui, né? Exatamente. Não precisava ainda desenvolver a alma, não precisava ainda desenvolver virtudes, aprendizados. A gente já estaria pronto. E ninguém nasceu pronto. Está todo mundo em construção. E o importante é a gente tomar essa consciência para romper esse ciclo de cobrança, né? Que a próxima geração seja perfeita e que a próxima geração seja melhor, salve os erros do passado, né? Os nossos erros, que a próxima geração limpe, né? Essa falta de perfeição que foi nossa, né? Nessa idealização. Então, a gente consegue romper e ter uma criação dos filhos de uma forma mais leve, sem essas cobranças, porque é muito pesado carregar essa responsabilidade de limpar os erros dos pais, ou de querer salvar os pais, ou de ter essa perfeição, ou de precisar dessa aprovação, né? Então, assim, não significa que a gente vai romper a nossa conexão com os nossos pais, mas romper essa idealização tóxica ou essa cobrança,
né? Então fica mais leve tanto a relação com os nossos pais como com os nossos filhos. E a nossa própria vida também se torna mais leve, porque ela se torna mais conectada com a realidade e menos idealizada, presa nesses ideais que não condizem, né, com a realidade. É respeitar a imperfeição dos pais, nossa e dos filhos. Entender que está todo mundo aqui para evoluir, para aprender, para crescer, né? Senão a gente fica preso. E a prisão é isso, né? A gente não consegue sair. Aí a gente entra na vitimização, no coitadismo, baixa nossa vibração, nossa energia. Porque realmente é pesado, né? E aí a gente percebe que não dá conta de assumir esse papel e aí a gente se sente vítima da vida, porque realmente é muito pesado dar conta de salvar os pais. Mas isso é uma distorção da realidade, criada até mesmo pela nossa própria percepção, né? Pela nossa própria necessidade de ser valorizada. Então, nessa busca de ser valorizado, a gente quer mostrar o nosso valor de uma forma distorcida. Agora, se a gente consegue romper esse ciclo e ser mais autêntico, mais alinhado com quem a gente realmente é e viver uma vida mais plena, por mais assim paradoxal que pareça, a gente consegue ser mais admirado pelos nossos pais. Quando a gente não está buscando exatamente essa aprovação e vivendo o nosso propósito, estando alinhado com quem a gente consegue ser mais admirado e mais respeitado do que querendo subverter a ordem dos papéis até, né, para buscar essa admiração. Porque aí, se você for ver, a gente está preso em uma validação do que eles acreditam, não do que a gente realmente é. Perfeito. E aí a gente nunca vai chegar nessa validação, porque a gente não é exatamente o que os pais esperam, o que eles acreditam. Porque também não está alinhado com a nossa essência. Não é a gente. A gente está preso em uma expectativa, está preso a uma validação de uma expectativa que não condiz com a nossa realidade. Ou até da nossa percepção da idealização deles. Nem é exatamente a idealização deles, mas é a forma como a gente acredita que seja. Então, olha só quanta... É aquela história do telefone sem fio, né? Quanta coisa que fica distorcida no meio desse caminho. E a gente buscando essa validação que a gente nem sabe como ela é. Porque se cada um espera de um jeito, aí a gente precisa se conectar com o que é validação para a gente, o que é válido para a gente continuar fazendo, faça sentido para a gente. É esse se conectar, se alinhar com a nossa alma, com o nosso propósito, com quem a gente é de verdade. Aí a gente consegue a validação real. Porque é autêntica e está alinhado com quem é. Exatamente. E se a gente for ver, as crianças sabem fazer isso, mas a gente acaba corrompendo também pelas nossas crenças. Sim. É a triste realidade que podemos mudar. Exatamente. Podemos começar com a gente, né? Tomando consciência de estar assumindo esses papéis subvertidos e romper esse ciclo tóxico. É como se fosse romper o cordão umbilical. Né? Eu acho que é desleal com quem a gente é de verdade. Exatamente. Mas exige muita consciência ter essa percepção.
de que a gente não está vivendo o nosso propósito por estar preso a padrões que não são nossos. Então, a gente rompendo esse ciclo, a gente não perpetua ele para os nossos filhos. Exatamente. Essa é a chave. Por isso que nos tornamos papo de mães, mulheres conscientes, para trazer essa consciência. E a gente tem o poder de mudar, se a gente quiser. Exatamente. Do momento que a gente toma consciência e não perpetuar padrões tóxicos. É isso. Que tema profundo, potente. O que você ainda espera do seu pai e da sua mãe? O que você está esperando do seu filho? Quando você souber essa resposta, você sabe no que você vai estar preso. Cortar o cordão umbilical não significa cortar o amor, mas sim permitir que ele se expresse de uma forma mais madura, mais livre e mais consciente. Quando nós damos aos filhos a oportunidade de viverem as suas próprias experiências, nós também nos libertamos para viver as nossas. E esse é um dos maiores atos de amor, deixar ir para que ambos possam florescer. Esse é o Papo de Mãe Mulheres Conscientes. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.